A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do Evangelho de João. Muita revelação, muita bênção para nós aqui neste capítulo também. Assim é a palavra de Deus. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido retirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, João. É o discípulo chamado de aquele que Jesus amava. E disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo, João, foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, entrou no túmulo, ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Aqui nós temos o domingo da ressurreição. Bem cedo, no domingo, eles vão ali até o túmulo, Maria Madalena primeiro, e eles veem que a pedra que trancava, que fechava aquele túmulo estava fora, estava aberto. E eles entram, Pedro e João, ali avisado por Maria Madalena, correm até o túmulo, entra ali no túmulo e eles veem uma cena aqui que é uma revelação maravilhosa para as nossas vidas. O discípulo vê que realmente Jesus não estava ali, que estava ali os panos, as vestes, mas ele vê uma coisa interessante. O lenço que cobria o rosto de Jesus ali estava ele dobrado, enrolado. A gente sempre estudando a Bíblia. Havia um significado muito interessante e muito forte para as nossas vidas. Na tradição judaica, entre ali o patrão, o mestre e o seu servo, existia ali o seguinte costume. Quando o patrão estava à mesa se servindo, se alimentando, se ele saísse da mesa, enrolasse o lenço e jogasse o lenço ali em cima da mesa, significava já está pronto, já estou satisfeito, pode tirar a mesa, já terminei. Mas se o patrão estivesse ali e ele dissesse, precisasse se levantar para qualquer coisa, ele precisasse se levantar, o que ele fazia? Ele dobrava o lenço, colocava o lenço dobrado do lado do prato e o servo que estava atento em servir o seu mestre sabia: o meu mestre vai voltar. Então ele não retirava a mesa. Ele deixava tudo como estava.
Olha como Jesus é maravilhoso. É de gente ficar assim empolgada, emocionada, porque Jesus deixou o lenço dobrado com a seguinte afirmação: eu vou voltar. Ele usou a tradição judaica para falar aos discípulos, para falar à igreja dele. Até hoje, esse lenço dobrado está dizendo para nós: não terminou, eu vou voltar. Oh, meu Deus, digno de aplausos. E no outro título aqui eu tenho assim: Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto nos pés, onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Nesse momento ela reconhece Jesus. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Em primeiro lugar, Maria Madalena recebe o nome Madalena porque ela era da cidade de Magdala. Então, Maria de Magdala, Maria Madalena. Essa mulher, ela é conhecida na Bíblia por uma mulher que Jesus a libertou de 7 demônios. Agora tem algo aqui. Algumas pessoas falam que essa Maria Madalena era uma prostituta, era uma devassa, era uma adúltera. Não existe relatos sobre uma vida devassa dessa mulher. Uma coisa que tem acontecido muito, que fica aqui o meu ensino, um chamado para que nós venhamos prestar atenção. Não podemos aprender a Bíblia com novelas cristãs, não podemos aprender a Bíblia com filmes. Podemos assistir, mas com muito discernimento, com muito cuidado, porque é cheio de aumentos, de romances, de coisas sugestivas que nem tem nada a ver. Mas muitos pensam que Maria Madalena era uma devassa porque viu isso nos filmes, mas a Bíblia não fala nada disso. Ela se converte, ela está aqui como a primeira que vê Jesus ressuscitado, uma mulher que tinha 7 demônios, e algo interessante para a gente aprender. Ela ter 7 demônios não significava que ela era devassa. Uma pessoa pode ter vários demônios na vida dela, muito mais de 7 demônios, simplesmente pela brecha que dão por não liberar perdão para as pessoas. E assim vai várias outras coisas. Às vezes a pessoa tem algum problema espiritual hereditário.
demônios que vieram de família. Então julgar que Maria Madalena era devassa porque foi expulso os 7 demônios dela, não precede, não é assim. Outro detalhe que nós vemos aqui sobre Maria Madalena, ela mais na frente, ela vai ser uma pessoa, provavelmente ela era bem de vida, porque ela ajuda no ministério dos apóstolos, né? E no final aqui, quando Jesus fala para ela, mulher, não me detenha. Maria Madalena, as intenções dela ou dos discípulos que ainda não haviam compreendido a missão de Jesus, a ressurreição de Jesus, se alegravam porque pensavam, que legal, que lindo, temos Jesus de novo conosco para multiplicar pães e peixes, para nos ensinar e para ser nosso líder. Então Jesus estava falando para Maria Madalena, agora é diferente. Agora eu sou Jesus ressuscitado. Não me detenha, não vai ser como antes. E Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou e ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as mãos e o seu lado, ali ferido pela cruz. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Nós temos aqui, primeiro, uma afirmação, que Jesus já estava num corpo diferente. Não era a mesma coisa. As portas estavam trancadas, por 2 vezes é citado. Portas trancadas e Jesus aparece no meio deles. Depois Jesus mostra ali as suas mãos, as suas feridas para mostrar, aconteceu de verdade, olha aqui, mas agora eu vivo. E Jesus dá a paz. Até hoje nós temos esse bom hábito, que a paz do Senhor seja na sua vida, que a paz do Senhor seja na sua casa, a paz que excede todo o entendimento. E depois Jesus sopra sobre eles um sopro o Espírito Santo. Aqui ainda não era o batismo com o Espírito Santo. Encaremos esse sopro como uma pitada do que eles ainda iriam receber. Uma experiência com o Espírito Santo de Deus que eles ainda iriam receber no batismo. E depois aqui uma coisa parece assim completamente desconexa aqui. Jesus fala aqui sobre o perdão. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Jesus está dizendo, vocês têm o perdão de seus pecados. Aprendam também a perdoar. Porque se vocês não perdoam as pessoas, vocês também não vão receber o perdão de Deus. Porque os nossos pecados diante de Deus é um montouro. Foi grande demais o preço que foi pago pelos nossos pecados para que nós fiquemos guardando reservas de não perdoar as pessoas que em relação ao que Deus fez por nós e nos perdoou é incontável.
Então Jesus diz: perdoe. E depois Jesus e Tomé, acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado o gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram: nós vimos ele. E o que acontece? Tomé diz: eu só acredito vendo. Eu só acredito se tocar nas feridas dele. E quando Jesus aparece ali e se dispõe para que Tomé toque nas suas feridas, Jesus diz: bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Isso é para que nós compreendamos que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu tenho que ver, eu não tenho que ver para acreditar. Eu tenho fé. Outra afirmação que eu quero trazer para nós aqui no final, aqui no último versículo, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas eles foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Aqui está dizendo que muitos outros milagres foram feitos que nem estão relatados aqui, né? E muitas outras coisas que Deus ainda nem revelou e ainda vai revelar para todos aqueles que o amam. Fica essa palavra aí para você meditar nela, aprender mais um pouco com ela hoje. E lembre, o lenço ficou dobrado. Jesus vai voltar. Glória a Deus, aleluia. Bom dia para vocês, que Deus te abençoe. A graça e a